Um pai solteiro foi enganado em um encontro às cegas e se apaixonou por uma garota cega. O que ela disse o deixou em lágrimas e mudou suas vidas para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O calor de março em Campinas era sufocante naquela tarde de sexta-feira. Ricardo Mendes limpou o suor da testa com as costas da mão enquanto revisava os últimos projetos estruturais em sua mesa na construtora Almeida em Associados. Aos 38 anos, o engenheiro civil havia se acostumado com a rotina solitária que levava desde que se tornou pai solteiro há 3 anos. Sua filha Sofia, de 8 anos, era sua prioridade absoluta. Mas ele sentia o peso da solidão que carregava desde que Patrícia, sua ex-esposa, o abandonara para viver com um empresário rico de São Paulo. Ricardo, cara, você precisa sair dessa. A voz animada de João, seu colega de trabalho, ecoou pelo escritório. A gente não aguenta mais te ver nessa fossa. Você é jovem, bonito, tem um bom emprego, está desperdiçando sua vida. Ricardo suspirou, sem levantar os olhos dos papéis. Era uma conversa que se repetia toda semana. Seus colegas, João, Marcos e Fábio, não se cansavam de tentar convencê-lo a voltar ao mundo dos relacionamentos. João, já falei que não tenho tempo nem interesse. A Sofia é minha prioridade e depois daquilo que a Patrícia me fez... Sua voz se embargou por um momento. Não quero passar por isso de novo. Exatamente por isso. Marcos se aproximou, animado. Você precisa conhecer mulheres de verdade, não essas interesseiras que só querem grana. A gente tem uma surpresa para você. Ricardo finalmente olhou para cima, desconfiado. Conhecia aquele sorriso maroto de Marcos desde a época da faculdade. Que tipo de surpresa? Perguntou, já temendo a resposta. Um encontro especial. Fábio se juntou ao grupo. Uma mulher incrível, professora, culta, família tradicional de Campinas. A gente já acertou tudo para amanhã à noite no Dona Maria, aquele restaurante no centro. Vocês fizeram o quê? Ricardo se levantou bruscamente. Eu não pedi isso. E se ela for uma maluca? E se for uma interesseira como a Patrícia? Cara, relaxa! João bateu no ombro do amigo. Ela é filha do Dr. Antônio Silva, aquele médico famoso. Família tradicional, mulher séria. Você precisa confiar na gente. Que Ricardo não sabia era que enquanto os 3 amigos conversavam com ele, trocavam olhares cúmplicos. A verdade era que Helena Silva, de 34 anos, professora de música e filha do renomado cardiologista, era uma mulher cega desde a adolescência. O plano dos colegas era ensinar uma lição ao amigo sobre preconceitos e fazer com que ele descobrisse que o amor verdadeiro não dependia das aparências. Olha, se vocês já marcaram, eu não posso desmarcar agora. Seria falta de educação com a moça, Ricardo suspirou. Mas essa é a última vez que vocês se metem na minha vida amorosa. Pode deixar, cara. Você vai nos agradecer depois. Marcos piscou para os outros 2. Na manhã seguinte, Ricardo estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Escolheu uma camisa social azul clara e uma calça jeans escura. Nada muito formal, mas apresentável. Durante o café da manhã com Sofia, a menina notou a agitação do pai. Pai, você tá estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Sofia, mexendo o Nescau no copo. Papai vai jantar fora hoje, filha. A vovó Helena vai ficar com você. Você vai num encontro? Os olhos da menina brilharam. Tipo os que passam na novela? Ricardo riu. Apesar do nervosismo. Mais ou menos isso, princesa, mas não anima muito, ok? Papai só vai conhecer uma amiga. Ela vai ser minha nova mãe? Sofia perguntou com a inocência típica da idade. O coração de Ricardo se apertou. Não é bem assim, amor. Papai só vai conversar com ela. Às 7 da noite, Ricardo estacionou em frente ao restaurante Dona Maria, no centro histórico de Campinas. O estabelecimento era acolhedor,
com mesas de madeira escura e uma decoração rústica que remetia às antigas fazendas paulistas. O aroma de pinhão assado e pacu grelhado misturava-se ao barulho típico do trânsito na rua 13 de Maio. Ele escolheu uma mesa próxima à janela e ficou observando o movimento na rua, tentando acalmar os nervos. Às 7h15, uma jovem mulher entrou no restaurante, acompanhada de uma amiga. Ricardo a reconheceu imediatamente pela descrição que os colegas haviam feito. Cabelos castanhos ondulados até os ombros, vestido verde esmeralda que realçava seus olhos expressivos. Foi só quando ela se aproximou que Ricardo notou a bengala branca em sua mão direita. O impacto foi imediato. Seus colegas não haviam mencionado esse detalhe e, por um momento, ele se sentiu traído e constrangido pela situação. Como eles puderam fazer isso sem avisá-lo? E, mais importante, como puderam fazer isso com ela? Ricardo, a voz dela era suave, com um sotaque paulista refinado. Eu sou a Helena. Ele se levantou rapidamente, ainda processando a situação. Sim, sou eu. Muito prazer, Helena. A amiga que a acompanhava, uma mulher de meia idade com ar protetor, sussurrou algo no ouvido de Helena antes de se despedir. Qualquer coisa você me liga, tá bom? Fica tranquila, Márcia. Eu estou bem. Helena sorriu encontrando a cadeira com um movimento natural e se sentando. O silêncio inicial foi desconfortável. Ricardo lutava entre a raiva que sentia dos colegas e a culpa de estar participando de uma situação que considerava humilhante para ambos. Sua natureza protetora, que sempre o fazia assumir responsabilidades pelos outros, impediu-o de simplesmente sair. Ao mesmo tempo, sua dificuldade crônica de expressar vulnerabilidade o impedia de confessar o constrangimento que sentia. Então, Helena quebrou o silêncio. Os seus amigos me contaram que você trabalha com construção civil. Deve ser interessante projetar prédios e casas. Sou engenheiro civil. Trabalho mais com estruturas, calculando se os prédios vão ficar de pé. Ele tentou fazer uma piada, imediatamente se arrependendo da referência indireta. Helena riu genuinamente. Que bom saber que posso confiar nos engenheiros de Campinas. Moro num prédio de 5 andares no Cambuí. A naturalidade dela o surpreendeu. Não havia autocomiseração ou constrangimento em sua voz. E você? Os meninos me disseram que dá aulas de música. Isso mesmo. Ensino piano e violão para crianças especiais no Centro de Apoio Municipal. É gratificante ver como a música pode transformar a vida das pessoas. Nesse momento, o som de uma música sertaneja começou a tocar no ambiente. Era Evidências, de Chitãozinho em Chororó. Adoro essa música, Helena comentou, com os olhos brilhando. Meu pai sempre dizia que essa era a música mais bonita já escrita em português. Também gosto. Na verdade, sempre quis aprender a tocar violão, mas nunca tive coragem de começar. Coragem? Helena inclinou a cabeça curiosa. Que tipo de coragem precisa para aprender música? Sei lá. Medo de não ter jeito, de fazer papel de ridículo. Ridículo é quem não tenta. Ela sorriu. Música não é sobre perfeição, é sobre expressão. Se você quiser, posso te ensinar. Dou aulas particulares também. A conversa começou a fluir de forma mais natural. Eles falaram sobre educação infantil e Helena demonstrou um conhecimento surpreendente sobre arquitetura. Minha mãe sempre foi muito detalhista nas descrições, explicou ela. Quando eu era pequena, nosso vizinho era o arquiteto Ramos Azevedo Júnior, neto do famoso. Ela me descrevia cada detalhe dos projetos que ele mostrava para a família. Eu cresci vendo prédios, através das palavras dela. Ricardo ficou fascinado pela forma como ela havia desenvolvido uma percepção espacial através de descrições verbais. Sem perceber, sua resistência inicial estava se dissolvendo. Sofia, minha filha, adora desenhar casas.
Ela diz que quer ser arquiteta quando crescer. Que idade ela tem? 8 anos. É uma menina, esperta, mas... Ele hesitou. Mas... Ela passou por um período difícil quando me separei da mãe dela. Ainda está se ajustando à nova vida. Helena assentiu compreensivamente. Criança é resiliente, mas precisa de estabilidade emocional. No meu trabalho, vejo muitas crianças que superam traumas quando encontram adultos que as apoiam genuinamente. A sinceridade na voz dela tocou algo profundo em Ricardo. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava conversando com alguém que realmente o compreendia. Quando a noite terminou, ele se ofereceu para levá-la em casa. Durante o trajeto silencioso até o Cambuí, Ricardo refletia sobre como seus preconceitos haviam quase o impedido de conhecer uma pessoa extraordinária. A raiva inicial contra os colegas estava se transformando em algo parecido com gratidão. As aulas de violão começaram na segunda semana de abril, no quintal da casa de Helena, no bairro Cambuí. A residência, um sobrado dos anos 1950, pintado de amarelo claro, ficava numa rua arborizada, onde o perfume das jabuticabeiras em flor criava uma atmosfera única que Ricardo jamais imaginara encontrar no centro urbano de Campinas. Senta aqui na cadeira de Vime. Helena indicou o local exato sem hesitar, movendo-se pelo quintal com uma familiaridade que impressionava. Ricardo, vou buscar o violão do meu pai. Ele tocava muito bem. O quintal era um refúgio inesperado. Jabuticabeiras centenárias ofereciam sombra natural. Um pequeno chafariz de pedra criava um som relaxante de água corrente. E canteiros bem cuidados exalavam o aroma de jasmim e gardênia. Ricardo observava cada detalhe, tentando entender como Helena mantinha tudo tão organizado. Tocava? Perguntou quando ela retornou com um violão folk de madeira envelhecida. Papai morreu há 5 anos. Ataque cardíaco aos 62. Ela respondeu simplesmente, afinando as cordas com precisão. Irônico para um cardiologista, né? Mas ele sempre dizia que a vida não vem com garantias. Sinto muito. Obrigada. Mas ele me deixou 2 coisas preciosas: o amor pela música e a certeza de que devemos viver cada dia intensamente. Helena posicionou os dedos de Ricardo no braço do violão e ele sentiu um arrepio involuntário quando suas mãos se tocaram. Ela parecia não notar o efeito que causava nele. Primeiro, vamos aprender a posição básica, coluna reta, braço relaxado. Ela ajustou a postura dele com movimentos precisos. Agora, vamos começar com um acorde simples, Lá menor. Durante a próxima hora, Ricardo lutava para coordenar os dedos, enquanto Helena demonstrava uma paciência infinita. Era evidente que ela tinha um dom natural para o ensino. Como você perdeu a visão? A pergunta saiu antes que ele pudesse se censurar. Desculpa, se não quiser falar. Helena parou de tocar por um momento. Não tem problema. Na verdade, é algo que eu preciso contar para você, porque mudou tudo na minha vida. Ela se acomodou melhor na cadeira, como quem se prepara para uma conversa importante. Eu não nasci cega, Ricardo. Perdi a visão aos 15 anos, em um acidente. O coração dele acelerou. Havia algo na forma como ela dizia acidente, que sugeria uma história complexa. Era 2005. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Minha turma fez uma excursão para visitar um canteiro de obras que estava sendo construído perto da escola. Era um projeto habitacional grande, do governo estadual. Ricardo franziu a testa. Como engenheiro, sabia que visitas a canteiros exigiam protocolos rigorosos de segurança. O que aconteceu? Houve uma falha na sinalização de uma área perigosa. Um cabo de aço arrebentou e... Ela tocou levemente a lateral direita do rosto, onde uma cicaça quase imperceptível marcava a pele. O impacto me atingiu aqui. Traumatismo craniano, lesão no nervo óptico. Meu Deus! Helena...
O estranho é que eu guardo memórias visuais muito nítidas de tudo que vivi antes dos 15 anos. Às vezes sonho em cores, sonho com rostos. É como se eu tivesse duas vidas, a que enxergava e a que não enxerga. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. A ideia de ter memórias visuais de um mundo que não se pode mais ver parecia profundamente melancólica. Por isso você conhece tanto de arquitetura e consegue visualizar as coisas que sua mãe descreve? Exato. Meu cérebro ancora as novas informações visuais nas memórias que eu já tenho. É como se eu tivesse um arquivo mental de imagens que posso usar para construir novos espaços. Ela pegou o violão novamente e começou a tocar uma melodia suave que Ricardo não reconheceu. Essa música é sua? Compus quando estava aprendendo a lidar com a nova realidade. Chama-se Outras Cores. É sobre descobrir que o mundo tem muito mais cores do que aquelas que enxergamos com os olhos. A melodia era ao mesmo tempo melancólica e esperançosa, e Ricardo sentiu uma emoção profunda ao ouvi-la. Naquele momento, começou a entender que sua perspectiva sobre deficiência era limitada e preconceituosa. Helena, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro, você já teve outros relacionamentos? Quer dizer, outros namorados? Ela sorriu de forma enigmática. Alguns, mas descobri que os homens se dividem em duas categorias. Os que me veem como coitadinha e querem me proteger, e os que me veem como troféu, tipo, olha que homem especial eu sou, namorando uma cega. A franqueza dela o desconcertou. E eu? Em que categoria você me colocaria? Ainda estou descobrindo, ela respondeu tocando mais algumas notas. Mas tenho a impressão de que você é diferente dos outros. Como assim? Você fica nervoso perto de mim, mas não é. Por pena nem por se sentir superior. É nervosismo genuíno, como se eu fosse uma mulher normal que te intimida. Ricardo corou, feliz que ela não pudesse ver sua reação. É meio óbvio assim? Para mim, sim. Minha audição captou que sua respiração mudou quando segurei sua mão para ensinar o acorde. E você ficou em silêncio por exatamente 17 segundos quando eu me aproximei para ajustar a posição do violão. Você conta os segundos? Desenvolvi uma percepção temporal muito aguçada. É uma compensação natural. Eles continuaram a aula, mas agora a atmosfera havia mudado. Havia uma intimidade crescente entre eles, construída pela vulnerabilidade que Helena havia compartilhado. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal agora? Claro. Seus amigos te contaram que eu era cega antes do encontro? A pergunta o pegou desprevenido. Ele hesitou, dividido entre a honestidade e o medo de magoá-la. Não, respondeu finalmente. Eles não contaram. Imaginei. A cara de susto quando você me viu com a bengala foi bem evidente. Você percebeu? Claro. Sua respiração ficou irregular. Você demorou 3 segundos a mais do que o normal para responder ao meu cumprimento. E sua voz mudou de tom. Ricardo se sentiu exposto, mas ao mesmo tempo admirado pela capacidade perceptiva dela. Você ficou bravo com eles? No começo, sim. Achei que tinham feito uma pegadinha de mau gosto comigo e com você. E agora? Agora acho que eles me fizeram um favor. E espero que você também pense assim. Helena sorriu, e pela primeira vez, Ricardo notou como seus olhos, embora não funcionais, eram expressivos. Havia uma luz interior que brilhava através deles. Sabe o que mais me chama a atenção em você? Ela disse, guardando o violão no estojo. O quê? Você não fala comigo de forma diferente. Não usa aquele tom condescendente que as pessoas normalmente usam com deficientes. Você discorda de mim, questiona minhas opiniões, até fica nervoso. É refrescante. Talvez porque eu esteja começando a perceber que você é mais capaz do que eu em várias áreas.
Por exemplo, você tem mais paciência, mais percepção, mais coragem para se expressar. E você tem mais autocrítica, mais senso de responsabilidade e um coração maior do que imagina. O sol estava se pondo, pintando o quintal com tons alaranjados que se misturavam ao perfume das jabuticabas maduras. Ricardo se deu conta de que não queria que aquele momento terminasse. Helena gostaria de jantar comigo, amanhã. Um lugar diferente, escolhido por mim desta vez? Adoraria. Mas desta vez, se você quiser me impressionar, escolha um lugar onde eu possa usar meus outros sentidos. Sou um ambiente interessante, texturas diferentes na comida, aromas marcantes. É um desafio? É um convite para você começar a ver o mundo de forma diferente. Quando Ricardo saiu da casa dela naquela noite, dirigindo pelas ruas arborizadas do Cambuí, ele sabia que algo fundamental havia mudado em sua vida. Helena não era apenas uma mulher extraordinária, que por acaso era cega. Ela era alguém que estava ensinando-o a questionar seus próprios medos e limitações. E pela primeira vez, desde a separação, ele se permitiu imaginar um futuro onde não estaria sozinho. A festa junina da Escola São Bento estava em pleno vigor quando Ricardo chegou com Sofia na tarde ensolarada de maio. O pátio da escola havia sido transformado em uma típica vila caipira, com barracas de comidas tradicionais, bandeirinhas coloridas tremulando na brisa e o som animado de uma sanfona ecoando entre as árvores. O aroma de pamonha, pipoca doce e quentão sem álcool para as crianças criava uma atmosfera acolhedora que fazia Ricardo se lembrar de sua própria infância no interior. Pai, você vai dançar quadrilha? Sofia perguntou, ajeitando seu vestido caipira de chita vermelha com babados brancos. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças enfeitadas com fitas coloridas. Acho que não, princesa. Papai tem 2 pés esquerdos para dançar. Ricardo riu, observando os pais que se preparavam para a apresentação dos adultos. Mas a professora Carla disse que todos os pais tinham que participar. Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz familiar o surpreendeu por trás. Se ele não quer dançar, talvez eu possa ensinar alguns passos para vocês 2. Ricardo se virou e encontrou Helena se aproximando, guiada por uma bengala branca e carregando uma travessa coberta com um pano de prato florido. Ela usava um vestido caipira azul marinho, com detalhes em renda branca que realçava sua elegância natural. Seus cabelos estavam soltos e ela usava uma flor de tecido como enfeite. Helena! A alegria na voz de Ricardo era evidente. Eu não esperava te ver aqui. A professora Márcia, que dá aulas de música aqui na escola, me convidou. Trouxe um bolo de milho com a receita da minha avó. Ela ergueu a travessa. Espero que gostem. Sofia se escondeu atrás das pernas do pai, observando Helena com curiosidade típica das crianças. Sofia, essa é a Helena, a amiga do papai que eu te falei. Oi, Sofia. Helena se abaixou na direção da voz da menina. Seu pai me contou que você gosta de desenhar casas. Eu adoraria conhecer seus desenhos. Como você vai ver meus desenhos se... Sofia começou, mas Ricardo rapidamente a interrompeu. Sofia! Sua voz carregava um tom de advertência. Não tem problema. Helena sorriu genuinamente. É uma pergunta natural. Sofia, você pode me descrever seus desenhos e eu posso vê-los através da sua descrição. Às vezes, as palavras pintam imagens mais bonitas do que os olhos. A resposta intrigou a menina. Sério? Você consegue ver com as palavras? Quem sabe você me ensina depois. Mas agora, que tal provarmos esse bolo? Tem um segredo especial na receita. Eles se dirigiram à mesa de doces, onde Helena descobriu a travessa revelando um bolo de milho dourado, polvilhado com coco ralado e canela. O aroma que se espalhou era inconfundivelmente familiar para Ricardo. Meu Deus! Ele murmurou, fechando os olhos e inspirando profundamente.
Esse cheiro é exatamente igual ao bolo que minha avó Rosa fazia quando eu era criança. Sua avó usava milho, verde ralado na hora, leite condensado e um toque de fubá? Helena perguntou, notando a emoção em sua voz. Exatamente isso. Como você... Minha avó Francisca me ensinou quando eu tinha 12 anos. Ela sempre dizia que o segredo estava em ralar o milho na mão e acrescentar uma pitada de amor. Sofia provou um pedaço e seus olhos brilharam. Tia Helena, esse é o bolo mais gostoso que eu já comi. Tia Helena? Ricardo sorriu, notando como a filha havia adotado naturalmente o tratamento afetuoso. Se ela vai ser namorada do papai, ela é minha tia, né? Sofia disse, com a lógica simples das crianças. Helena corou levemente. Sofia, seu papai e eu somos apenas amigos. Mas vocês se beijam? Sofia! Ricardo ficou mortificado. É só curiosidade, pai. Na escola, a Beatriz disse que quando os pais dela eram namorados, eles se beijavam e agora eles são casados. Helena riu da situação. Que tal irmos ver a quadrilha? Acho que já está começando. Eles se dirigiram para a área central do pátio, onde casais de todas as idades se posicionavam para a dança tradicional. O animador, um senhor de bigode grisalho vestido como típico caipira, testava o microfone. Olha, pessoal, vamos começar nossa quadrilha. Quem não tem par pode dançar com os amigos. Sofia puxou a mão de Helena. Tia Helena, você dança quadrilha? Claro, aprendi quando era pequena, nas festas da fazenda do meu tio. Você quer ser minha dupla? E o papai? O papai pode dançar com a gente. Helena estendeu a mão para Ricardo. Vamos formar um trio? Relutante, mas incapaz de decepcionar a filha e Helena, Ricardo aceitou. Posicionaram-se na roda, com Sofia no meio dos dois adultos. Atenção, pessoal! Anarrie, olha a cobra! É mentira! A música animada começou e Helena demonstrou uma habilidade surpreendente para acompanhar os comandos do marcador sem perder o ritmo ou se confundir com os movimentos. Sofia ria enquanto era guiada pelos dois, e Ricardo se viu relaxando e se divertindo de uma forma que não experimentava há anos. Balancê, caminho da roça, olha a chuva. É mentira! Durante o túnel, quando os casais formavam arcos com os braços para outros passarem por baixo, Helena segurou firme na mão de Sofia, garantindo que a menina se sentisse segura. Ricardo observava, impressionado com a forma natural como ela interagia com sua filha. Chegou ao fim nossa quadrilha. Palmas para todos. Os participantes. Enquanto os três se dirigiam para beber água, Sofia não parava de falar. Tia Helena, como você sabia todos os passos se você não podia ver? Ah, Sofia, existe uma coisa chamada memória muscular. Meu corpo lembra dos movimentos que aprendi quando eu era jovem. E, além disso, eu ouço muito bem os comandos e sinto o ritmo da música. Que legal! Você é tipo uma super-heroína? Helena riu. Não, querida. Eu apenas aprendi a usar meus outros sentidos de forma diferente. Nesse momento, uma mulher se aproximou do grupo. Era Carla, professora de Sofia, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque. Ricardo, que bom te ver participando da festa. E você deve ser a Helena. Ela sorriu calorosamente. A Márcia me falou muito sobre seu trabalho no centro de apoio. Professora Carla, Helena cumprimentou. É um prazer conhecê-la. Sofia me falou que a senhora é uma professora muito especial. Posso roubar vocês dois por um minutinho? Carla indicou um local mais reservado. Sofia, que tal ir brincar na pescaria com seus colegas? Depois que Sofia se afastou, Carla assumiu uma expressão mais séria. Ricardo, eu queria comentar sobre as mudanças que notei na Sofia nas últimas semanas. O coração de Ricardo acelerou. Que tipo de mudanças? Aconteceu alguma coisa? Pelo contrário, Carla sorriu. Ela está mais participativa nas aulas, mais concentrada e, principalmente,
Ela começou a fazer perguntas muito interessantes sobre deficiência e inclusão. Ontem, ela me perguntou por que algumas pessoas usam bengala branca e como elas conseguem ler sem enxergar. Ricardo olhou para Helena, que ouvia atentamente. Isso é bom ou ruim? Ele perguntou. É maravilhoso, Ricardo. Sofia está desenvolvendo empatia e curiosidade natural sobre diferenças humanas. Isso é sinal de que ela está sendo exposta a influências positivas. Helena tocou levemente o braço de Ricardo. Posso perguntar uma coisa, professora Carla? Como a Sofia estava se comportando antes dessas mudanças? Bem, Carla hesitou um pouco. Desde a separação dos pais, ela apresentava algumas dificuldades de concentração e episódios de ansiedade. Nada grave, mas notável. Ela também tinha dificuldade para fazer novos amigos. E agora? Agora ela está mais confiante, mais aberta. Inclusive, ela disse para a turma que o papai tem uma amiga muito legal que ensina música. Ricardo sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Por um lado, ficava feliz que Sofia estivesse melhorando. Por outro, preocupava-se com as expectativas que a menina poderia estar criando em relação ao relacionamento dele com Helena. Professora Carla, a Sofia falou alguma coisa sobre nós? Ricardo perguntou, indicando Helena. Ela disse que vocês são amigos especiais e que a Helena ensina violão para o papai e que ela gostaria de aprender piano. Helena sorriu. Se ela quiser, eu adoraria ensinar. Tenho alguns alunos da idade dela. Sério? Ricardo se surpreendeu. Mas você não acha que seria misturar as coisas? Nossa amizade com... Com o quê? Helena perguntou, detectando a hesitação em sua voz. Não sei. Talvez seja cedo demais para envolver a Sofia em nossa situação. Carla observava a conversa com interesse discreto. Ricardo, Helena disse suavemente, crianças são mais adaptáveis do que os adultos pensam. Se nossa amizade for genuína e saudável, ela só tem a ganhar com isso. Mas e se as coisas não derem certo entre nós? E se derem certo, Helena respondeu, você não pode viver com medo de todas as possibilidades. Nesse momento, Sofia retornou correndo, carregando um peixinho dourado de plástico que pescara na brincadeira. Olha, pai, eu pesquei. A tia Helena pode vir jantar em casa amanhã? Eu quero mostrar meus desenhos para ela. Ricardo olhou para Helena, que aguardava sua resposta com expressão expectante. Se a tia Helena quiser, ele disse, sentindo que estava cruzando uma linha importante. A adoraria. Helena sorriu. Mas só se você me deixar cozinhar. Posso fazer uma lasanha da minha mãe? Você cozinha? Sofia perguntou fascinada. Claro, seu paladar e seu olfato ficam muito mais aguçados quando você não pode ver. Posso identificar ingredientes que outras pessoas nem percebem. Enquanto voltavam para casa naquela noite, Sofia adormeceu no banco de trás do carro, ainda segurando seu peixinho de plástico. Ricardo dirigia em silêncio, pensando na conversa com a professora Carla e nas implicações de estar envolvendo sua filha em seu relacionamento com Helena. Pela primeira vez, desde que conhecera Helena, ele se deu conta de que não estava mais lidando apenas com seus próprios sentimentos. Havia uma criança de 8 anos que já estava se apegando àquela mulher extraordinária. E isso trazia responsabilidades que ele não havia considerado antes. A questão agora não era apenas se ele estava pronto para um novo relacionamento, mas se estava preparado para todas as consequências que isso poderia ter na vida de Sofia. O jantar na casa de Ricardo foi um marco inesperado. Helena chegou às 7 da noite, carregando uma sacola com ingredientes frescos e exalando uma confiança que surpreendeu até mesmo Sofia. A menina observou fascinada, enquanto Helena navegava pela cozinha com uma desenvoltura impressionante, identificando temperos pelo aroma e testando o ponto da massa, apenas pelo toque. Tia Helena, como você sabe que a lasanha está pronta se não pode ver? Sofia perguntou, sentada no balcão da cozinha americana.
Escuta esse barulhinho. Helena aproximou o ouvido do forno. Quando para de borbulhar e fica só um chiado baixinho, é porque o queijo derreteu por completo. E o cheiro muda também. Onde fica mais intenso. Ricardo observava a cena da sala, fingindo assistir ao Jornal Nacional, mas na realidade, absorto na forma como Helena e Sofia interagiam naturalmente. Era como se elas se conhecessem há anos. Pai, vem ver os meus desenhos que eu vou mostrar para a tia Helena. Sofia saltou do balcão e correu para o quarto. Desenhos? Helena perguntou, limpando as mãos no avental que Ricardo havia emprestado. Ela desenha casas desde pequena. Tem um caderno cheio de projetos mirabolantes. Sofia retornou com um caderno de desenho desgastado e se posicionou ao lado de Helena na mesa da sala. Esse aqui é uma casa com 3 andares e uma piscina no telhado. Sofia começou a descrição detalhada. E essa tem um elevador só para cachorros. Helena ouvia atentamente, fazendo perguntas específicas sobre cada detalhe. E onde ficam os quartos nessa casa? Como as pessoas sobem para a piscina do telhado? Ah, tem uma escada caracol aqui do lado. Sofia apontou animadamente. E o quarto dos pais é bem grande, porque minha professora disse que pai e mãe precisam de espaço para conversar. Ricardo sentiu um aperto no peito. Desde a separação, Sofia havia parado de desenhar quartos de casal, optando sempre por casas com quartos individuais. O toque da campainha interrompeu o momento. Ricardo franziu a testa. Não esperava ninguém. Deve ser alguém que se enganou, murmurou, dirigindo-se à porta. Ao abrir, encontrou sua mãe, Dona Aparecida, uma senhora de 68 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados e expressão severa característica. Ela segurava uma marmita de vidro e usava seu vestido social azul marinho, o que significava que vinha de algum compromisso na igreja. Mãe, que surpresa! Ricardo tentou disfarçar o desconforto. A senhora não me avisou que vinha. Trouxe o escondidinho que a Sofia gosta. Estava voltando da novena e resolvi passar aqui. Dona Aparecida entrou sem ser convidada, como sempre fazia. Nossa Senhora, que cheiro gostoso! Você aprendeu a cozinhar? Na verdade, Ricardo começou, mas Sofia apareceu correndo. Vovó, a tia Helena fez lasanha para nós. Tia Helena? Dona Aparecida ergueu uma sobrancelha. Que tia Helena? Nesse momento, Helena apareceu na entrada da sala, ainda usando o avental, e a atmosfera mudou completamente. Dona Aparecida observou a bengala branca e sua expressão se transformou numa mistura de surpresa e preocupação. Mãe, essa é a Helena. Helena, minha mãe, Aparecida. Muito prazer, Dona Aparecida. Helena estendeu a mão na direção da voz. Ricardo me falou muito sobre a senhora. Dona Aparecida apertou a mão oferecida, mas sua resposta foi formal e contida, igualmente. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Sofia, inconsciente da tensão, continuou animada. Vovó, a tia Helena toca violão e está ensinando o papai, e ela vai me ensinar piano também. É mesmo? Dona Aparecida forçou um sorriso. Que interessante. Ricardo conhecia aquele tom. Era o mesmo que sua mãe usava quando desaprovava alguma coisa, mas tentava ser educada. Mãe, quer jantar com a gente? Tem lasanha suficiente. Não, obrigada. Só vim trazer o escondidinho e dar boa noite para a Sofia. Ela beijou a testa da neta. Tenho que ir, Ricardo. Conversamos depois. Após a saída de Dona Aparecida, o clima do jantar mudou. Helena estava visivelmente desconfortável e Ricardo lutava para encontrar palavras que pudessem amenizar a situação. Sua mãe não gostou de mim, Helena disse diretamente, depois que Sofia foi escovar os dentes. Não é isso. Ela só precisa de tempo para se acostumar. Ricardo, não precisa me proteger. Eu percebi a mudança na respiração dela, o tom de voz, até mesmo o tempo que ela demorou para
apertar minha mão. Helena, ela tem preocupações sobre minha deficiência, não é? Ricardo suspirou. Minha mãe é uma pessoa do interior, criada em uma época diferente. Ela tem algumas ideias tradicionais sobre o que uma pessoa cega pode ou não fazer. Algo assim. Helena assentiu, como se esperasse essa reação. E você? Também tem essas preocupações? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Eu não sei. Às vezes me pergunto sobre coisas práticas. Como você dirigiria Sofia à escola se algo acontecesse comigo? Como você saberia se ela se machucou? Essas coisas são preocupações válidas, Helena respondeu calmamente. Mas você já parou para pensar em quantos pais que enxergam perfeitamente negligenciam seus filhos? Quantas crianças se machucam mesmo com supervisão visual? Não é bem isso, Ricardo. Eu trabalho com crianças especiais há 10 anos. Desenvolvi estratégias de cuidado e atenção que muitos pais típicos nem imaginam, mas entendo suas preocupações. Naquela noite, depois que Helena foi embora e Sofia dormiu, Ricardo recebeu uma ligação de sua mãe. Ricardo, precisamos conversar. Mãe, se é sobre a Helena, é sim. Filho, você tem certeza do que está fazendo? A que se refere? Uma mulher, nessa condição, com uma criança pequena para criar? Mãe, a Helena é professora, inteligente, carinhosa com a Sofia. Mas, meu filho, pense no futuro. Como ela vai cuidar de uma casa? E se vocês tiverem mais filhos? E se acontecer uma emergência? Mãe, a senhora está sendo preconceituosa. Não é preconceito, é preocupação. Além do mais, o que as pessoas vão pensar? Você é um homem bem-sucedido, bonito. E daí? Pode arranjar qualquer mulher normal. Por que complicar sua vida dessa forma? Ricardo sentiu a raiva crescer. A Helena não é uma complicação, mãe. Ela é uma pessoa extraordinária. Eu não duvido que seja uma boa pessoa, filho. Mas vocês têm que ser realistas. E tem mais uma coisa. O quê? A Patrícia me ligou ontem. O sangue de Ricardo gelou. A Patrícia? O que ela queria? Ela soube que você está saindo com alguém. Disse que quer conversar com você, que percebeu os erros dela. Mãe, por favor, me diga que a senhora não deu nenhuma informação sobre minha vida para ela. Ricardo, ela é a mãe da Sofia. Tem direito de saber sobre as pessoas que convivem com a filha dela. Ela perdeu esse direito quando abandonou a filha. As pessoas mudam, filho. Talvez ela tenha amadurecido. Ricardo encerrou a ligação abruptamente, sentindo uma mistura de raiva e ansiedade. A ideia de Patrícia voltando à sua vida justo agora, quando estava começando a construir algo novo com Helena, era perturbadora. 3 dias depois, durante uma aula de violão no quintal de Helena, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Oi, Ricardo. É a Patrícia. Ele quase derrubou o violão. Helena percebeu a tensão imediata em sua postura. Patrícia? Como conseguiu meu número? Sua mãe me deu. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. É sobre a Sofia e sobre essa situação sua. Que situação? Soube que você está namorando uma deficiente. Isso não pode ser bom para nossa filha. Ricardo se levantou bruscamente, afastando-se de Helena. Nossa filha! Você perdeu o direito de chamá-la assim. Ricardo, calma. Eu sei que cometi erros, mas mudei. O relacionamento com o Maurício acabou e eu percebi que família verdadeira é insubstituível. Agora é tarde demais. Não é tarde. Podemos reconstruir nossa família. A Sofia precisa de uma mãe que possa realmente cuidar dela. A Sofia tem uma mãe, você, que pode vê-la crescer, Ricardo. Uma mãe que pode levá-la na escola, protegê-la de perigos. Ricardo olhou para Helena, que fingiu não estar ouvindo a conversa, mas era evidente que captava cada palavra. Patrícia, não quero mais essa conversa.
Pense na Sofia, Ricardo. Ela merece uma família completa e normal. Quando desligou o telefone, Ricardo estava tremendo de raiva. Helena se aproximou calmamente. Era sua ex-esposa? Era. Helena, Ela está tentando voltar? Está, mas eu não quero. Eu quero você. E ela usou minha deficiência como argumento? Ricardo ficou em silêncio, o que foi resposta suficiente para Helena. Ricardo, talvez devêssemos dar um tempo, pensar melhor sobre tudo isso. Não, ele respondeu rápido demais. Não quero dar um tempo, quero resolver isso. Como? Não sei ainda, mas não vou deixar que Patrícia destrua o que estamos construindo. Helena assentiu, mas pela primeira vez desde que se conheceram, Ricardo percebeu incerteza em seus olhos. A pressão externa estava começando a afetar o relacionamento que eles vinham desenvolvendo, e ele sabia que precisaria fazer escolhas difíceis muito em breve. A pergunta que permanecia era: ele teria coragem de enfrentar sua família, sua ex-esposa e os preconceitos da sociedade para lutar por Helena? Julho chegou com o frio típico do inverno paulista e Ricardo descobriu algo sobre Helena que mudaria completamente sua percepção sobre ela. Era uma manhã de segunda-feira quando Sofia voltou da aula de piano radiante, carregando uma folha de música simples. Pai, a tia Helena me ensinou uma música nova e ela trabalha num lugar muito legal, com crianças que têm problemas como eu tinha. Que problemas, princesa? Ricardo perguntou, enquanto preparava o café da manhã. Sabe quando eu ficava muito nervosa depois que a mamãe foi embora? A tia Helena disse que trabalha ajudando crianças que ficam tristes ou nervosas também. Ricardo parou de mexer o açúcar no café. Ela disse isso? Ah, ela tem uma sala cheia de brinquedos e instrumentos musicais onde conversa com as crianças. E ela disse que eu estava muito melhor agora. Naquela tarde, Ricardo decidiu investigar. Ligou para Helena sob o pretexto de marcar um encontro, mas, na verdade, queria esclarecer as informações que Sofia havia trazido. Helena, Sofia me contou que você trabalha com terapia infantil. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não exatamente terapia. Sou consultora em desenvolvimento infantil na Clínica Horizonte, no centro da cidade. Consultora? Pensei que você só desse aulas de música. As aulas de música são só 3 vezes por semana no centro de apoio. O resto do tempo trabalho na clínica, ajudando psicólogos e pediatras a identificar questões emocionais em crianças através de atividades musicais e observação comportamental. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Por que nunca me contou? Porque não quis que você achasse que estava analisando a Sofia ou você. Muitas pessoas ficam desconfortáveis quando sabem que trabalho nessa área. Você tem formação em psicologia? Pós-graduação em psicologia infantil pela PUC Campinas. Me especializei em crianças que passaram por traumas familiares. A revelação deixou Ricardo atordoado. Helena não era apenas uma professora de música cega que havia superado adversidades. Era uma profissional qualificada que, provavelmente, entendia muito mais sobre as questões emocionais de Sofia do que ele próprio. Helena, preciso te ver hoje. Podemos conversar? Claro. Quer vir aqui em casa? Na verdade, gostaria de conhecer a clínica onde você trabalha. Você estaria disposta a me mostrar? A Clínica Horizonte ficava em um prédio moderno na Avenida Francisco Glicério, no centro de Campinas. Helena o encontrou no lobby às 4 da tarde, vestindo um blazer bege e carregando uma pasta profissional que Ricardo nunca havia visto antes. Bem-vindo ao meu outro mundo, ela sorriu, guiando-o pelos corredores bem iluminados. O consultório de Helena era surpreendente. Embora pequeno, era meticulosamente organizado, com instrumentos musicais de diversos tamanhos, brinquedos terapêuticos e uma escrivaninha equipada com um computador que falava.
Este é meu leitor de tela, ela explicou, demonstrando como o software convertia texto em voz. E aqui tenho meus relatórios em braille. Ricardo observava fascinado enquanto Helena navegava pelo computador com uma velocidade impressionante, abrindo arquivos e demonstrando como elaborava relatórios detalhados sobre o desenvolvimento das crianças. Helena, você elabora diagnósticos? Não faço diagnósticos médicos, isso é responsabilidade dos psicólogos e psiquiatras. Mas minha observação comportamental durante as atividades musicais oferece insights valiosos sobre o estado emocional das crianças. Ela puxou uma pasta do arquivo. Por exemplo, crianças que sofreram abandono parental costumam apresentar padrões específicos na forma como interagem com instrumentos. Algumas se tornam excessivamente cuidadosas, outras destrutivas. E a Sofia? Qual padrão ela apresentava? Helena hesitou. Ricardo, não posso e não devo discutir Sofia nesse contexto profissional. Seria antiético. Mas você observou algo, não foi? Como qualquer adulto atento observaria. Sofia chegou até mim como uma criança insegura, mas com imenso potencial criativo represado pela ansiedade. Nas últimas semanas, ela floresceu. Por causa das aulas de música? Por causa da estabilidade emocional que encontrou. Crianças precisam de adultos consistentes e afetuosos. Você tem sido isso para ela, Ricardo. Nesse momento, uma colega de Helena bateu na porta. Era a doutora Marina Souza, uma psicóloga de aproximadamente 45 anos, cabelos curtos e óculos de armação vermelha. Helena, desculpe interromper. Você pode dar uma olhada no relatório da Isabela antes de eu enviar para a família? Claro. Marina, esse é o Ricardo que eu mencionei. O engenheiro. Marina sorriu calorosamente. Helena fala muito de você e da sua filha também. Ricardo se surpreendeu. Ela fala de nós. Claro! Helena raramente se empolga com alguém. Então, quando ela começou a mencionar um homem especial que estava aprendendo violão, Marina piscou. Marina! Helena corou. Desculpe, não resisto a uma boa história romântica. Mas falando sério, Ricardo, você tem uma filha especial. Helena me contou como Sofia tem evoluído emocionalmente. Em que sentido? Ela chegou às aulas apresentando sinais típicos de ansiedade de separação. Agora está desenvolvendo vínculos saudáveis e demonstrando confiança crescente. Ricardo olhou para Helena, que parecia desconfortável com a direção da conversa. Sofia estava tão mal assim? Não mal, Helena interveio. Apenas processando a separação dos pais de forma natural para uma criança de 8 anos. Mas ela está melhor agora? Muito melhor, Marina confirmou. E acredite, Ricardo, isso não acontece por acaso. Sofia está em um ambiente estável, com adultos que a amam genuinamente. Quando saíram da clínica, Ricardo estava em silêncio. Helena percebeu sua tensão. Você está incomodado? Estou confuso. Por que não me contou que é basicamente uma terapeuta infantil? Porque não sou terapeuta, sou consultora. Helena, você tem pós-graduação em psicologia, trabalha numa clínica especializada, elabora relatórios sobre desenvolvimento infantil. Isso é muito mais do que dar aulas de música. E daí? E daí que minha ex-esposa está tentando usar sua deficiência como argumento para dizer que você não pode cuidar adequadamente de uma criança, quando, na verdade, você está mais qualificada do que ela para entender as necessidades emocionais da Sofia. Helena parou de caminhar. É isso que te incomoda? O fato de eu ser mais competente do que você imaginava? Não, me incomoda que você tenha escondido isso de mim. Eu não escondi, apenas não achei necessário mencionar todos os meus diplomas no primeiro encontro. Ricardo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Helena, Patrícia está pressionando para que eu termine nosso relacionamento. Ela diz que quer voltar,
que Sofia precisa de uma mãe normal. E o que você acha? Acho que ela está errada, mas também acho que você deveria ter confiado em mim o suficiente para me contar sobre sua formação. Você quer saber por que não contei? Helena se virou para ele com os olhos brilhando de emoção. Porque queria que você gostasse de mim pela pessoa que sou, não pelas minhas qualificações profissionais. Queria que você me visse como mulher, não como um currículo impressionante. Helena, você tem ideia de quantos homens já se sentiram intimidados ou diminuídos pelas minhas qualificações? Quantos me viam como um troféu intelectual ou como uma ameaça à masculinidade deles? Ricardo percebeu que havia ferido algo profundo nela. Eu não me sinto intimidado. Estou orgulhoso de você. Tem certeza? Porque sua reação não pareceu de orgulho. Eles caminharam em silêncio até o carro. Durante o trajeto até a casa de Helena, Ricardo refletia sobre suas próprias inseguranças. Será que, inconscientemente, ele preferia vê-la como a professora de música corajosa que superara a deficiência, em vez da profissional altamente qualificada que ela realmente era? Helena, ele disse quando pararam em frente à casa dela, você tem razão. Eu reagi mal. Por quê? Porque fiquei com medo. De quê? De que você seja boa demais para mim, de que eu não seja suficiente para uma mulher como você. Helena se virou para ele no banco do passageiro. Ricardo, você acha que eu estou com você por falta de opção? Que uma mulher cega tem que se contentar com qualquer homem que apareça? Não. Então entenda uma coisa. Eu escolhi você. Não porque sou limitada, mas porque você é especial. E se você não consegue aceitar isso, talvez Patrícia esteja certa sobre uma coisa. Sobre o quê? Sobre você não estar pronto para um relacionamento maduro. Quando Helena desceu do carro e entrou em casa sem se despedir, Ricardo ficou sentado no banco do motorista por mais de 15 minutos, entendendo que havia acabado de cometer um erro que poderia custar muito caro ao relacionamento que mais valorizava em anos. A questão agora não era apenas enfrentar Patrícia ou sua família. Era enfrentar suas próprias inseguranças e decidir se estava à altura da mulher extraordinária por quem havia se apaixonado. O mês de agosto trouxe consigo uma calmaria enganosa que foi brutalmente quebrada numa manhã de quinta-feira. Ricardo estava no escritório revisando o projeto de um condomínio residencial quando seu telefone tocou. Era Helena, e havia algo diferente em sua voz, uma tensão que ele nunca havia percebido antes. Ricardo, preciso conversar com você. É importante. Claro. Aconteceu alguma coisa? Você parece... Posso ir aí na sua empresa? Ou você prefere que nos encontremos em outro lugar? Venha aqui. Estarei te esperando. Uma hora depois, Helena chegou ao escritório da Almeida em Associados, acompanhada por sua amiga Márcia. Ela vestia um blazer preto e carregava uma pasta que Ricardo reconheceu como sendo a mesma que ela usava na clínica. Sua expressão era séria, quase solene. Helena, você está me preocupando? O que houve? Ela se acomodou na cadeira em frente à mesa dele e Márcia se posicionou discretamente próxima à porta. Recebi uma proposta de trabalho em São Paulo. O coração de Ricardo disparou. Que tipo de proposta? O Instituto Dorina Nouville me ofereceu uma posição como coordenadora do Programa de Desenvolvimento Infantil. É uma oportunidade única, Ricardo. Trabalhar numa das instituições mais respeitadas do país na área de deficiência visual. E você quer aceitar? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. É uma chance de crescimento profissional que talvez não apareça novamente. O salário é 3 vezes maior do que ganho aqui, e eu trabalharia desenvolvendo programas que poderiam ajudar milhares de crianças. Mas você teria que se mudar. Sim, e há mais uma coisa. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Minha mãe está pressionando para que eu aceite.
Ela nunca aprovou completamente minha decisão de morar sozinha aqui em Campinas. Para ela, São Paulo representa segurança, família por perto. E o que você quer, Helena? Essa é a pergunta que não consigo responder. Nesse momento, João apareceu na porta do escritório, interrompendo a conversa. Ricardo, desculpa incomodar, mas chegou uma proposta urgente da construtora de Brasília. Eles querem uma resposta até amanhã. Que proposta? Coordenar o projeto do complexo residencial que discutimos mês passado. 3 anos de contrato, salário 40% maior. Ricardo olhou para Helena, que havia empalidecido. E eu teria que me mudar para Brasília? Sim, cara. É uma oportunidade imperdível. O cara disse que você tem até amanhã para decidir. Depois que João saiu, o silêncio no escritório era denso. Helena e Ricardo se entreolhavam, ambos processando a cruel coincidência do destino. Quando você soube dessa proposta? Helena perguntou. João mencionou vagamente há algumas semanas, mas nunca pensei que seria algo sério. E você está considerando? Ricardo hesitou. A verdade era que a proposta chegara num momento em que ele se sentia pressionado de todos os lados. Patrícia insistindo em voltar, sua mãe questionando constantemente suas escolhas, as dúvidas sobre o relacionamento com Helena. Financeiramente seria muito bom para mim e para a Sofia. Entendo. Helena, e se fôssemos juntos? Para onde quer que seja? Ela balançou a cabeça lentamente. Ricardo, você não está entendendo. Não é só sobre oportunidades profissionais, é sobre nós. Como assim? Nas últimas semanas, sinto que você está se afastando. Desde aquele dia na clínica, quando descobriu sobre minha formação, algo mudou. Helena, eu expliquei. Você explicou que se sentiu intimidado, mas não explicou por que continua me tratando de forma diferente. Ricardo franziu a testa. Diferente como? Você parou de me tocar naturalmente. Quando estamos juntos, parece que está sempre pensando em outra coisa. E quando sua ex-esposa liga, você fica tenso por dias. A observação dele era cirúrgica e dolorosa porque era verdadeira. Talvez seja melhor mesmo nos darmos um tempo para pensar, Helena continuou. Você pode aceitar a proposta de Brasília. Eu posso. Considerar São Paulo? Não. Ricardo se levantou bruscamente. Não quero me separar de você. Então me diga o que você quer, Ricardo. De verdade. Antes que ele pudesse responder, seu celular tocou. Era Patrícia, ligando pela 3ª vez naquela semana. Não vou atender. Atenda, Helena disse calmamente. Precisa resolver isso. Relutante, Ricardo atendeu. Ricardo, obrigada por atender. Precisamos conversar urgentemente. Patrícia, já falei que... É sobre a Sofia. Ela ligou para mim ontem à noite chorando. O sangue de Ricardo gelou. Sofia ligou para você? Como? Ela guardou meu número. Ricardo, ela está confusa sobre essa situação com sua namorada. Que confusão! Ela me perguntou se eu ia voltar para casa e se a tia cega ia ser a nova mãe dela. Ricardo olhou para Helena, que obviamente escutava a conversa. E o que você respondeu? Que a mamãe ainda ama muito o papai e a Sofia e que algumas pessoas especiais precisam de cuidados especiais. Patrícia, Ricardo, venha me encontrar hoje à noite, sozinho. Precisamos conversar sobre o futuro da nossa filha. É sobre a Sofia, não sobre nós. Quando desligou, Helena estava de pé arrumando a pasta. Você vai encontrar com ela? Helena, ela disse que Sofia ligou. E você acredita? Não sei, talvez. Sofia tem feito perguntas sobre você, sobre nós. Que tipo de perguntas? Se você vai morar com a gente, se vai ter mais bebês, se você consegue cuidar dela se eu não estiver em casa. Helena fechou os olhos por um momento, como se sentisse dor física. Ricardo, você quer um conselho profissional?
Como assim? Falando como alguém que trabalha com desenvolvimento infantil? Sofia está fazendo perguntas normais para uma criança de 8 anos que vê o pai iniciando um novo relacionamento. As dúvidas dela são sobre estabilidade, não sobre minha deficiência. Mas se os adultos ao redor dela, você, sua mãe, sua ex-esposa, tratarem minha deficiência como um problema, ela vai internalizar isso como verdade. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade que carregava. As escolhas que fizesse agora afetariam não apenas seu futuro, mas o desenvolvimento emocional de Sofia. O que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria descobrir o que realmente quer e depois ter coragem de lutar por isso. Helena se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ricardo, vou aceitar a proposta de São Paulo. Helena, não é sobre você. É sobre mim. Preciso estar num lugar onde me valorizem pelas minhas competências, não apesar delas. E nós? Se houver um nós verdadeiro, a distância não vai destruir. Se não houver, ela deixou a frase no ar. Depois que Helena saiu, Ricardo ficou sozinho no escritório, olhando pela janela para o movimento da cidade. Em poucas horas, sua vida havia se tornado um emaranhado de decisões impossíveis. Aceitar ou recusar a proposta de Brasília, encontrar ou não com Patrícia, lutar por Helena ou deixá-la partir. E no centro de tudo isso estava Sofia, uma menina de 8 anos, que precisava de estabilidade e amor, mas que estava sendo usada como peça em um jogo de adultos que ela não compreendia. Pela primeira vez, desde que conhecera Helena, Ricardo se perguntou se talvez todos estivessem certos. Sua mãe, Patrícia, até mesmo Helena. Talvez ele realmente não estivesse pronto para um relacionamento maduro. Talvez fosse hora de parar de ser covarde e tomar uma decisão definitiva, independentemente das consequências. O encontro com Patrícia aconteceu no Café Central, um estabelecimento sofisticado no shopping Iguatemi, longe dos lugares onde Ricardo costumava ir com Helena. Patrícia havia escolhido propositalmente um ambiente que remetesse aos tempos em que eram casados. Ela sempre preferia lugares elegantes que demonstrassem status social. Quando Ricardo chegou às 8 da noite, encontrou Patrícia numa mesa reservada no fundo do café. Aos 36 anos, ela mantinha a mesma beleza que o havia conquistado na faculdade. Cabelos loiros sempre impecáveis, roupas de marca e uma postura que exalava confiança. Vestia um blazer bege e uma blusa de seda que Ricardo reconheceu como sendo de uma grife cara. Obrigada por vir. Ela sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Pedi um café expresso para você. Ainda toma sem açúcar? Patrícia, vamos direto ao assunto. O que Sofia disse exatamente? Olá para você também. Ela riu de forma forçada. Senti saudades dessa sua objetividade. Ricardo permaneceu sério, aguardando a resposta. Está bem. Sofia me ligou por volta das 9 da noite, quando deveria estar dormindo. Ela disse que estava preocupada porque a tia Helena talvez fosse embora para São Paulo. O coração de Ricardo acelerou. Como Sofia sabia sobre São Paulo? Ela ouviu você conversando com alguém no telefone. Ficou assustada, achando que ia perder mais uma figura materna. E o que mais ela disse? Perguntou se eu voltaria para casa, se a Helena fosse embora, e se voltasse, se tudo seria como antes. E sua resposta? Patrícia mexeu no café antes de responder. Disse que mamãe sempre amaria ela e o papai, mas que algumas situações são complicadas para crianças entenderem. Que situações? Ricardo, vamos ser honestos. Uma mulher cega criando uma criança de 8 anos, você realmente acha isso prudente? Acho que você não tem direito de opinar sobre minha vida. Tenho sim. Sofia é minha filha também. Sofia é sua filha quando convém, Patrícia. Onde você estava quando ela teve pesadelos por meses após você ir embora? Quando
Ela perguntava toda noite se tinha feito algo errado para a mamãe não gostar mais dela. Patrícia baixou os olhos. Eu estava confusa, Ricardo. O Maurício me prometeu coisas, e agora que essas promessas não se cumpriram, você quer voltar? Não é só isso. Percebi que cometi um erro terrível, que nossa família era a coisa mais importante que eu tinha. Era, Patrícia, era. Pode ser novamente. Ricardo balançou a cabeça. Não pode. Você destruiu a confiança da Sofia e a minha, por causa de uma mulher que não pode nem ver se nossa filha está em perigo. A frase atingiu Ricardo como um soco. Como você se atreve? Ricardo, seja racional. E se Sofia se machucar? E se houver uma emergência? E se ela precisar de ajuda e essa mulher nem perceber? Helena é mais atenta e cuidadosa com Sofia do que você jamais foi. Como você pode dizer isso? Porque Helena percebe quando Sofia está triste pelo tom de voz. Percebe quando ela está mentindo pela mudança na respiração. Ela conhece cada música que Sofia gosta, cada medo que ela tem, cada sonho que ela compartilha. E você acha que isso substitui supervisão visual? Acho que substitui indiferença emocional. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, claramente ferida pela acusação. Ricardo, eu mudei. O tempo longe me fez perceber. O que você percebeu, Patrícia? Que o empresário rico não era tão rico quanto parecia? Que a vida luxuosa que ele prometeu era mentira? Não é sobre dinheiro. É sempre sobre dinheiro com você, e status, e aparências. Isso não é justo. Justo foi você abandonar sua filha de 5 anos para viver com outro homem? Patrícia começou a chorar silenciosamente. Eu sei que cometi erros terríveis, mas pessoas mudam, Ricardo. Eu mudei. Muito conveniente essa mudança justamente agora que estou reconstruindo minha vida, com uma mulher que não pode dar a Sofia o que ela precisa. E o que Sofia precisa, segundo você? Uma mãe presente, atenta, que possa protegê-la de verdade. Helena é mais presente em 2 semanas do que você foi em 2 anos. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Helena. Atende, Patrícia disse. Quero ouvir. Alô? Ricardo, desculpe incomodar, mas Sofia me ligou. A voz de Helena estava preocupada. Sofia te ligou? Ela estava chorando. Disse que estava com medo de eu ir embora e deixá-la sozinha como a mãe dela fez. Ricardo olhou para Patrícia, que observava atentamente. Onde você está, Helena? Em casa. Consegui acalmá-la e expliquei que, independente do que aconteça entre nós, eu sempre seria amiga dela. Ela está bem agora? Está. Cantamos uma música que ela gosta e ela disse que ia dormir. Mas, Ricardo, precisamos conversar sobre como lidar com a ansiedade dela. Claro, vou para casa agora. Ricardo? A voz de Helena ficou hesitante. Sim? A reunião com sua ex-esposa correu tudo bem? Estamos conversando agora. Entendo. Te ligo depois. Quando desligou, Patrícia estava com uma expressão triunfante. Viu? Sofia ligou para ela chorando. Uma criança de 8 anos não deveria ter que lidar com a ansiedade de ter uma mãe substituta deficiente. Sofia não ligou chorando por causa da deficiência da Helena. Ligou porque tem medo de ser abandonada novamente, por sua causa. Por minha causa? Você criou um trauma de abandono na nossa filha. Agora, toda vez que alguém especial entra na vida dela, Sofia fica com medo de que essa pessoa vá embora também. Patrícia ficou pálida. Isso não é verdade. É sim. Helena trabalha com desenvolvimento infantil, Patrícia. Ela entende essas coisas melhor do que nós dois. Ela é psicóloga? Entre outras qualificações que você jamais se deu ao trabalho de investigar antes de julgá-la. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Patrícia mexia nervosamente na alça da bolsa de couro. Ricardo, mesmo que ela seja qualificada profissionalmente, isso não muda o fato de que Sofia precisa de estabilidade.
de uma família tradicional. Sofia precisa de amor genuíno e consistência. Helena oferece isso. E você? Você ama essa mulher? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Era a primeira vez que alguém questionava diretamente seus sentimentos. Sim, amo. Mais do que me amou? Diferente de como amei você. Mas sim, é um amor. Mais maduro, mais verdadeiro. Patrícia começou a chorar novamente, desta vez com soluços que atraíram olhares curiosos das mesas próximas. Ricardo, sei que não mereço, mas estou pedindo uma chance, uma oportunidade de reconstruir nossa família. Patrícia, mesmo que eu quisesse e não quero, Sofia não superaria facilmente sua segunda partida se as coisas não dessem certo novamente. Quem disse que daria errado? 3 anos de terapia dizem isso. 3 anos cuidando sozinho de uma criança traumatizada dizem isso. Sofia fez terapia? Ricardo percebeu que Patrícia realmente não fazia ideia dos desafios que Sofia havia enfrentado. 2 anos, Patrícia, ansiedade de separação, pesadelos, dificuldade de concentração na escola. Eu não sabia. Não sabia porque não estava aqui. E agora quer voltar achando que pode simplesmente apagar 3 anos de ausência? Não quero apagar, quero recomeçar. É tarde demais. Por causa da cega? Por causa da Helena e porque eu não confio mais em você. Patrícia se recompôs, limpando as lágrimas com um lenço de papel. Ricardo, vou ser direta. Não vou desistir da minha filha. Ela nunca deixou de ser sua filha, mas não vai voltar a ser sua propriedade. Se necessário, vou procurar meus direitos legalmente. Faça. Isso. 3 anos de abandono pesam muito numa decisão judicial. E uma mãe substituta deficiente também. Ricardo se levantou bruscamente. Esta conversa acabou. Pense bem, Ricardo. Uma mulher normal e estável, que já provou que pode ser mãe, contra uma deficiente visual que nunca teve filhos. O que você acha que um juiz escolheria para o bem-estar da Sofia? As palavras de Patrícia o atingiram como golpes físicos. Ela estava jogando sujo, usando preconceitos sociais como arma. Boa noite, Patrícia. Ricardo, ela gritou quando ele se afastava. Você sabe que estou certa. Quando Ricardo chegou em casa, encontrou Sofia dormindo, tranquilamente. Ao lado da cama dela havia um desenho novo. Uma casa com 3 figuras, um homem alto, uma mulher com uma bengala e uma menina pequena no meio dos dois, todos de mãos dadas. Embaixo do desenho, Sofia havia escrito com sua caligrafia infantil, "Minha família". Naquele momento, olhando o desenho inocente de sua filha, Ricardo entendeu que a decisão mais importante de sua vida não era sobre ele, Helena ou Patrícia. Era sobre não decepcionar uma menina de 8 anos que finalmente havia encontrado estabilidade emocional e desenhado novamente uma família completa. O mês de setembro chegou, com o calor crescente da primavera paulista, mas para Ricardo o clima estava longe de ser primaveril. Após o encontro tenso com Patrícia, ele havia passado noites em claro, tentando processar as ameaças veladas e os ultimatos. Foi numa manhã de sexta-feira, enquanto organizava alguns documentos em sua mesa no escritório, que o destino decidiu revelar uma verdade que mudaria tudo. Helena havia deixado uma pasta esquecida na noite anterior, quando passou rapidamente para se despedir, antes de uma viagem de 2 dias a São Paulo para conhecer as instalações do Instituto Dorina Noville. Ricardo decidiu levar a pasta até a casa dela durante o almoço, mas ao pegá-la, alguns papéis se espalharam pelo chão. Enquanto os recolhia, um documento oficial chamou sua atenção. Era uma petição judicial antiga, amarelada pelo tempo, com o timbre do Tribunal de Justiça de São Paulo. O nome que aparecia como requerente o fez gelar. Antônio Carlos Silva versus Construtora Almeida Eng Associados.
Com mãos trêmulas, Ricardo leu o documento. Era uma ação de indenização datada de 2005, movida pelo pai de Helena contra a empresa onde ele trabalhava. O processo detalhava um acidente em uma obra do conjunto habitacional Vila Nova, onde uma estudante de 15 anos havia sofrido traumatismo craniano devido a negligência grave nos protocolos de segurança durante visita escolar autorizada. Meu Deus! Ricardo murmurou, sentando-se pesadamente na cadeira. O documento seguinte era ainda mais impactante. Um acordo judicial estabelecendo o pagamento de indenização mensal vitalícia à vítima, Helena Silva, no valor de R$ 3.200, corrigidos monetariamente a cada ano. Ricardo pegou o telefone e ligou para João. João, você se lembra do acidente na obra do Vila Nova em 2005? Claro, cara, foi um pesadelo. A filha do Dr. Silva perdeu a visão. Por quê? Você sabia que ainda pagamos indenização para ela? Pagamos? Ah, sim, tem uma transferência automática todo mês. Por que a pergunta? Onde estão os arquivos desse caso? No arquivo morto, subsolo. Ricardo, que história é essa? Preciso ver esses documentos. Agora. Uma hora depois, Ricardo estava no subsolo da empresa, cercado por caixas empoeiradas e documentos amarelados. O processo completo do caso Helena Silva ocupava 2 caixas inteiras. À medida que lia, a dimensão da negligência da empresa ficava clara. Falta de sinalização adequada, ausência de EPIs para visitantes, cabos de aço em condições precárias. Mas o que mais o chocou foi encontrar relatórios internos, que nunca haviam sido apresentados em juízo, documentos que mostravam que a empresa sabia dos riscos e optou por não interromper as visitas escolares devido a pressões comerciais do cronograma. Filho da puta! Ricardo sussurrou, lendo um e-mail do antigo diretor que dizia: as visitas escolares são boa publicidade. Alguns riscos calculados são aceitáveis. No final da segunda caixa, encontrou algo que o deixou ainda mais perturbado. Um documento interno datado de 2 semanas antes de Helena conhecê-lo. Era um memorando do departamento jurídico alertando sobre a necessidade de melhorar as relações com a família Silva devido ao vencimento do acordo em 2025. Com o coração disparado, Ricardo subiu correndo para o escritório e confrontou João. João, me diga a verdade. O encontro com Helena foi realmente uma brincadeira? João hesitou, evitando o olhar do amigo. Ricardo, a verdade, João, foi ideia do Dr. Almeida. Ele soube que você estava solteiro e pensou que seria uma forma de melhorar as relações com a família Silva. Melhorar as relações? O contrato de indenização vence em 2025. Se ela se casasse com alguém da empresa, talvez fosse mais fácil renegociar. Vocês me usaram! Ricardo explodiu. E usaram ela! Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Vocês armaram um encontro entre mim e a vítima de um acidente causado por negligência da nossa própria empresa. Ricardo, calma. Calma. João, vocês destruíram qualquer chance de um relacionamento honesto entre nós. Como ela vai confiar em mim quando descobrir? Nesse momento, Marcos e Fábio entraram no escritório, atraídos pelos gritos. Que confusão é essa? Marcos perguntou. Contem para ele, Ricardo apontou para João. Contem sobre a verdadeira razão do encontro com Helena. João contou, constrangido, sobre as instruções do Dr. Almeida para aproximar Ricardo da família Silva por razões comerciais. Vocês sabiam? Ricardo se virou para Marcos e Fábio. Sabíamos que havia alguma conexão, Fábio admitiu, mas pensamos que seria bom para vocês dois de qualquer forma. Bom? Vocês acham que um relacionamento baseado em mentiras seria bom? Não é mentira se vocês realmente se gostam, Marcos tentou argumentar. É manipulação, e quando ela descobrir, porque eu vou contar, ela vai pensar que tudo foi calculado.
Ricardo saiu do escritório furioso, dirigindo sem destino pelas ruas de Campinas. A descoberta havia destruído suas certezas sobre o relacionamento. Tudo que considerava genuíno e especial agora parecia contaminado pela manipulação empresarial. Decidiu ir até a casa de Helena, mesmo sabendo que ela estava em São Paulo. Precisava estar no lugar onde haviam compartilhado momentos felizes, onde ela o ensinara a tocar violão sob o perfume das jabuticabeiras. Quando chegou, encontrou a mãe de Helena, Dona Teresa, regando as plantas no quintal. Uma senhora elegante de cabelos grisalhos, que recebeu Ricardo com um sorriso caloroso. "Ricardo, que surpresa! Helena não está, foi para São Paulo?" "Eu sei, Dona Teresa. Na verdade, queria conversar com a senhora." "Comigo? Sobre o quê?" "Sobre o acidente da Helena e sobre a indenização." O rosto de Dona Teresa mudou imediatamente. "O que você quer saber?" "A senhora sabia que eu trabalho na empresa responsável pelo acidente?" Dona Teresa baixou os olhos. "Soube depois que vocês começaram a namorar." "E não achou que deveria me contar?" "Achei que Helena contaria quando se sentisse pronta. Dona Teresa, meus colegas armaram nosso encontro sabendo dessa conexão. Eles queriam melhorar as relações com a família de vocês por causa do vencimento do contrato." A mangueira de jardim escorregou das mãos de Dona Teresa. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que fomos manipulados. Todos nós." "Helena não sabe disso?" "Não. E quando ela souber..." Dona Teresa se sentou numa cadeira de vime, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos segundos. "Meu Deus, Ricardo, como vocês puderam?" "Eu não sabia de nada, Dona Teresa. Descobri hoje, por acaso." "Você precisa contar para ela." "Eu sei, mas tenho medo da reação dela." "Helena é uma mulher forte, mas é também muito orgulhosa. Ela odeia ser vista como objeto de pena ou manipulação." "E agora? Como vou explicar que tudo começou como uma farsa empresarial?" Dona Teresa ficou em silêncio por alguns minutos, processando as informações. "Ricardo, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você ama minha filha? De verdade?" "Amo. Mais do que jamais imaginei que fosse possível. E ela te ama também. Isso eu posso garantir." "Como a senhora sabe?" "Porque conheço Helena há 34 anos. Ela nunca falou de nenhum homem da forma como fala de você. Mas quando ela souber da verdade, quando ela souber, você terá que provar que seus sentimentos são genuínos, independentemente de como tudo começou. E se ela não conseguir perdoar, então você terá que aceitar. Mas, Ricardo, se você realmente a ama, vai lutar por ela." Quando Ricardo saiu da casa de Helena naquela tarde, carregava o peso de uma decisão impossível. Contar a verdade poderia destruir o relacionamento que mais valorizava. Não contar seria perpetuar a mentira que corroía suas convicções. Mas uma coisa estava clara. Quando Helena voltasse de São Paulo no domingo, ele teria que encontrar coragem para a conversa mais difícil de sua vida. Uma conversa que poderia tanto salvar quanto destruir completamente o amor que haviam construído juntos. Helena retornou de São Paulo na tarde de domingo com uma energia diferente. Ricardo a esperava no quintal da casa dela, sentado na mesma cadeira de vime onde havia aprendido seus primeiros acordes no violão. Ela chegou radiante, carregando uma pasta cheia de materiais do Instituto Dorina Noville, e com um brilho nos olhos que ele não via há semanas. "Ricardo, não esperava te encontrar aqui." Ela sorriu, guardando a bengala e se aproximando para um beijo no rosto. "Tenho tanto para te contar sobre São Paulo. Helena, precisamos conversar." O tom sério em sua voz fez o sorriso dela desvanecer imediatamente. "Aconteceu alguma coisa? A Sofia está bem?" "Sofia está bem. É sobre nós, sobre como nos conhecemos." Helena se acomodou na cadeira ao lado dele, e Ricardo notou como suas mãos se crisparam levemente.
um sinal de tensão que ele havia aprendido a reconhecer. O que você quer dizer? Ricardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras poderiam mudar tudo entre eles. Helena, você se lembra do nome da construtora responsável pelo acidente que causou sua cegueira? A mudança na expressão dela foi imediata. Almeida em Associados, porque você... Oh, meu Deus! É onde eu trabalho, Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou completamente imóvel por quase um minuto, processando a informação. Você sabia? Sua voz saiu num sussurro. Não. Descobri na sexta-feira, por acaso. Mas Helena há mais. Mais! Ricardo contou sobre os documentos encontrados, sobre a conversa com João, sobre as instruções do Dr. Almeida para melhorar as relações com a família Silva. A cada palavra, ele via Helena se retrair mais, como se estivesse construindo uma barreira emocional. Quando terminou, ela estava com os olhos fechados, as mãos entrelaçadas com força no colo. Então nosso encontro, tudo foi planejado? O encontro foi. Os sentimentos, não. Como você pode ter certeza? Como eu posso ter certeza? Helena, você me conhece? Conhece meus sentimentos? Conheço? Ela se levantou abruptamente, caminhando até a jabuticabeira. Eu pensei que conhecia, mas... Como posso confiar em qualquer coisa agora? Porque nos últimos 6 meses foram reais. Cada conversa, cada momento juntos, cada momento construído sobre uma mentira fundamental. Helena se virou para ele, e suas lágrimas eram visíveis. Ricardo, você tem ideia do que isso significa para mim? Helena, por favor. Toda a minha vida adulta eu tive que provar que sou mais do que uma vítima, que sou uma pessoa completa, competente, que não precisa de pena ou caridade. E agora descubro que até meu relacionamento mais importante foi baseado em quê? Culpa empresarial? Não foi culpa, foi amor. Como? Posso saber a diferença? Ela gritou, uma explosão de emoção que Ricardo jamais havia presenciado. Como posso saber se você me ama ou se sente pena da mulher que sua empresa aleijou? Porque você me conhece, Helena. Você sabe quem eu sou. Eu achava que sabia, mas você trabalha há anos na empresa que destruiu minha vida e nunca me contou, porque eu não sabia da conexão. Mas quando soube, sua primeira reação foi me contar. Não, você ficou em silêncio por 3 dias. Ricardo percebeu que ela estava certa. Nos 3 dias, entre descobrir a verdade e esta conversa, ele havia considerado não contar nada. Eu estava com medo de te perder. E agora perdeu de qualquer forma. Helena, não diga isso. Ricardo, preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo? Não sei. Talvez seja melhor eu aceitar a proposta de São Paulo mesmo. Por favor, não tome uma decisão definitiva agora. Você está ferida, com raiva. Estou ferida porque confiei em você completamente. Estou com raiva porque me sinto manipulada e usada. Nesse momento, o portão se abriu e Sofia entrou correndo, seguida por Dona Aparecida. Tia Helena, pai, que bom que vocês estão aqui juntos. Sofia correu para abraçar Helena, que rapidamente limpou as lágrimas e se recompôs. Oi, princesa, como foi o fim de semana com a vovó? Dona Aparecida observava a cena com um olhar perscrutador, obviamente notando a tensão. Sofia, venha cá. Vamos deixar o papai e a tia Helena conversarem, disse a avó, mas Sofia não se mexeu. Vocês estavam brigando? Perguntou a menina, com a percepção aguçada típica das crianças. Estávamos conversando sobre coisas de adultos. Helena respondeu suavemente, agachando-se na altura de Sofia. Vocês não vão mais ser namorados? A pergunta inocente atingiu ambos como um soco. Sofia, essas coisas são complicadas, Ricardo tentou explicar. Mas eu desenhei nossa casa nova. Sofia tirou um papel dobrado do bolso. Com um quarto para o bebê que vocês vão ter.
Helena fechou os olhos, lutando para manter a compostura. Sofia! Dona Aparecida interveio firmemente. Venha comigo agora. Seu pai precisa conversar com a Helena. Após a saída de Sofia e da avó, Helena se dirigiu para dentro de casa. Helena, por favor. Ricardo, vou aceitar a proposta de São Paulo. Vou me mudar no final do mês. E nós? Não sei se ainda existe um nós. Helena, eu te amo. Isso é real. Talvez seja, mas não sei se isso é suficiente agora. O que posso fazer para reconquistar sua confiança? Helena parou na porta de casa sem se virar. Não sei se é possível, Ricardo. A confiança, uma vez quebrada, é como minha visão. Talvez nunca volte completamente. Então é isso? Você vai desistir de tudo que construímos? Não estou desistindo. Estou me protegendo. De mim, da possibilidade de descobrir que tudo que acreditava ser amor era, na verdade, culpa disfarçada. Quando Ricardo saiu da casa de Helena naquela tarde, sabia que havia perdido muito mais do que um relacionamento. Havia perdido a confiança da mulher que amava e, possivelmente, qualquer chance de um futuro juntos. Na segunda-feira, Helena comunicou oficialmente à Clínica Horizonte e ao Centro de Apoio que aceitaria a posição em São Paulo. A notícia se espalhou rapidamente e logo chegou aos ouvidos de Sofia através da professora Márcia. Quando Ricardo buscou a filha na escola naquela tarde, encontrou uma menina em lágrimas. Pai, é verdade que a tia Helena vai embora? Sofia! É por minha culpa? Porque perguntei sobre o bebê. Não, princesa, não é culpa sua. Então por que ela está indo embora? Ela não gosta mais da gente? Ricardo se ajoelhou na altura da filha, lutando para encontrar palavras que uma criança de 8 anos pudesse entender. Às vezes, Sofia, os adultos cometem erros, e esses erros machucam as pessoas que amamos. Que erro você fez, pai? Não fui completamente honesto com a tia Helena sobre algumas coisas importantes. E agora ela está brava? Ela está magoada. Você pode pedir desculpas? Já pedi, princesa. E ela não perdoou? É mais complicado do que isso. Sofia ficou em silêncio por alguns minutos. Pai, quando eu faço algo errado, você sempre diz que quem ama de verdade encontra um jeito de perdoar. É verdade. Então, se a tia Helena não perdoa você, talvez ela não te ame de verdade. A sabedoria inocente de Sofia atingiu Ricardo profundamente. Talvez Helena realmente não o amasse o suficiente para superar essa traição. Ou talvez a ferida fosse profunda demais para cicatrizar. De qualquer forma, ele tinha menos de 3 semanas para descobrir se o amor que haviam construído era forte o suficiente para sobreviver à verdade sobre como tudo começou. E no fundo de seu coração, Ricardo temia que já soubesse a resposta. Os últimos dias de setembro passaram como uma sucessão de despedidas silenciosas. Helena havia encaixotado seus livros, instrumentos musicais e memórias, transformando sua casa acolhedora numa versão fantasmagórica de si mesma. Ricardo tentou se aproximar várias vezes, mas ela mantinha uma cordialidade distante que era mais dolorosa do que qualquer grito seria. Foi na manhã do último sábado de setembro que o destino decidiu intervir de forma dramática. Ricardo estava no supermercado com Sofia quando recebeu uma ligação desesperada de Márcia. Ricardo, venha rápido ao shopping Dom Pedro. Helena está passando mal. O coração dele disparou. O que aconteceu? Ela desmaiou na praça de alimentação. A ambulância já está a caminho, mas ela está pedindo por você. Ricardo largou o carrinho de compras no meio do corredor e correu com Sofia para o carro. Durante o trajeto angustiante pelo trânsito pesado da cidade, 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. E se fosse algo grave? E se ele nunca tivesse a chance de reconquistar o perdão dela? Quando chegaram ao shopping, encontraram uma pequena multidão ao redor de Helena, que estava sentada numa cadeira, pálida e tremendo.
Um paramédico verificava seus sinais vitais enquanto Márcia segurava sua mão. Helena! Sofia escapou da mão de Ricardo e correu para ela. Sofia, querida. Helena sorriu fracamente, abrindo os braços para receber a menina. Que susto eu dei, não foi? Você está doente? Vai morrer? Não, princesa. Só fiquei um pouco tonta. O paramédico se dirigiu a Ricardo. O senhor é familiar? Sou uma pessoa próxima. Ricardo hesitou. Ela está com a pressão muito baixa e sinais de desidratação, provavelmente causado por estresse e alimentação inadequada. Recomendamos um check-up médico. Eu posso levá-la ao hospital, Ricardo ofereceu. Não precisa. Helena disse rapidamente. Márcia pode me levar. Helena, por favor, deixe-me ajudar. Ela o olhou por um longo momento e Ricardo viu algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela havia escondido nas últimas semanas. Está bem, ela murmurou. No hospital, enquanto Helena passava por exames, Ricardo e Sofia aguardavam na sala de espera. A menina estava visivelmente preocupada. Pai, a tia Helena está doente porque está triste. O que te faz pensar isso, princesa? Na escola, a professora Carla disse que quando as pessoas ficam muito tristes por muito tempo, o corpo delas fica doente também. Ricardo refletiu sobre a observação perspicaz da filha. Nas últimas semanas, Helena realmente parecia ter emagrecido e perdido a vitalidade que sempre a caracterizara. Talvez, Sofia. E ela está triste porque vocês brigaram? É possível. Então você precisa fazer ela não ficar mais triste. Como? Sofia pensou seriamente por alguns minutos, fazendo ela lembrar de todas as coisas boas que vocês viveram juntos e prometendo que nunca mais vai mentir para ela. 2 horas depois, o médico saiu com os resultados. Os exames estão normais, mas ela está claramente sob estresse emocional severo. Recomendo descanso e, se possível, resolver as questões que estão causando a ansiedade. Quando levaram Helena de volta para casa, ela estava exausta e silenciosa. Ricardo a ajudou até o sofá da sala, onde ela se recostou com os olhos fechados. Obrigada por me levar ao hospital, ela disse suavemente. Helena, precisamos conversar. Ricardo, não tenho energia para... Por favor. Uma última conversa antes de você ir para São Paulo. Helena assentiu relutantemente. Sofia, que tal assistir desenho no quarto da tia Helena? Ricardo sugeriu. Depois que a menina se afastou, Ricardo se sentou no chão aos pés do sofá, numa posição que os colocava quase na mesma altura. Helena, sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez seja irreparável, mas preciso que você saiba algumas coisas. Ricardo, por favor, me deixe falar. Depois você decide se quer me perdoar ou não. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando descobri sobre a conexão entre a empresa e seu acidente, minha primeira reação foi pânico. Não pelo que isso significaria para a empresa ou para mim profissionalmente. Foi pânico de te perder. Helena permaneceu em silêncio, mas Ricardo notou que sua respiração havia mudado. Durante esses 3 dias de silêncio, cogitei não contar nada, porque sabia que a verdade poderia destruir o que tínhamos construído. Mas depois percebi que um relacionamento baseado em mentiras não valeria a pena de qualquer forma. Mas você demorou 3 dias para chegar nessa conclusão, Helena observou. Demorei, e isso me envergonha. Mas, Helena, quero que você entenda uma coisa. Cada sentimento que desenvolvi por você, cada momento de carinho, cada vez que disse que te amo, tudo isso foi real. Como posso ter certeza? Porque você me transformou numa pessoa melhor. Porque quando estou com você, sinto que posso ser vulnerável sem ser fraco. Porque Sofia floresceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ricardo pegou a mão dela, que não ofereceu resistência. Helena, se nosso encontro foi armado, nosso amor não foi.
Se a forma como nos conhecemos foi manipulação, a forma como nos apaixonamos foi genuína. Ricardo, não é só sobre como nos conhecemos, é sobre confiança. Eu sei, e sei que quebrei essa confiança, mas também sei que o amor que sinto por você é a coisa mais verdadeira da minha vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Você tem ideia de como foi difícil para mim aceitar que alguém pudesse me amar de verdade? Quantos anos levei para acreditar que eu era mais do que uma deficiente visual que inspira pena? Helena. E quando finalmente encontrei alguém que me fazia sentir completa, que me amava não apesar da minha deficiência, mas junto com ela, descobrir que tudo começou como uma estratégia empresarial me destruiu. Mas não precisa nos destruir. Precisa sim, Ricardo, porque como posso confiar nos seus sentimentos se nem você mesmo sabe onde termina a culpa e começa o amor? A pergunta atingiu Ricardo como um tiro. Helena havia colocado o dedo na ferida que ele nem sabia que existia. Você tem razão, ele disse finalmente. Talvez eu mesmo não soubesse distinguir entre culpa e amor no início. Helena parou de chorar, surpresa com a admissão. Mas posso te contar, quando soube a diferença, foi quando Sofia desenhou nossa família. Foi quando você desmaiou hoje e senti que meu mundo poderia desabar. Foi quando entendi que não me importo com a indenização, com a empresa, com nada além de você estar bem. Ricardo se ajoelhou ao lado do sofá. Helena, talvez nossa história tenha começado de forma errada, mas podemos escolher como ela continua. Como? Vindo comigo para Brasília. Helena abriu os olhos, surpresa. O quê? Pedi demissão da Almeida em Associados ontem. Aceitei a proposta de Brasília. Não posso mais trabalhar numa empresa que manipulou nossos sentimentos. Ricardo, você não precisa. Preciso sim, porque quero começar de novo com você. Numa cidade nova, sem passado, sem empresas, sem indenizações. Só nós três. E Sofia? Ela concorda com isso? Sofia, venha cá, Ricardo chamou. A menina apareceu correndo. Princesa, o que você acha da gente se mudar para Brasília e a tia Helena ir conosco? Sofia pulou de alegria. Sério? Todos juntos? Se a tia Helena quiser. Sofia se jogou nos braços de Helena. Tia Helena, por favor, eu te amo muito. Helena abraçou a menina e suas lágrimas agora eram de uma emoção diferente. Eu também te amo, princesa, muito. Então você vai com a gente? Helena olhou para Ricardo por um longo momento. Ricardo, como posso ter certeza de que você me ama de verdade e não por culpa? Porque estou disposto a recomeçar do zero, porque estou abrindo mão de tudo que é familiar para construir algo novo com você. E porque... Ele hesitou. Porque o quê? Porque descobri que você está grávida. O silêncio foi absoluto. Helena ficou paralisada. Como você soube? O médico do hospital me contou quando eu disse que era seu... E companheiro, você não sabia? Helena balançou a cabeça, as lágrimas fluindo livremente. Helena, estou te oferecendo não só um recomeço para nós, mas a chance de sermos uma família de verdade. Os 3, ou 4. 4? Sofia perguntou confusa. Você vai ter um irmãozinho, princesa. A reação de Sofia foi explosiva de alegria, mas Helena permanecia em silêncio. Helena? Ricardo segurou seu rosto entre as mãos. Casa comigo. Vamos para Brasília. Vamos ser uma família. Vamos criar nossos filhos juntos. Você tem certeza de que é isso que quer? Tenho certeza de que você é a mulher que quero ao meu lado pelo resto da vida. Tenho certeza de que Sofia te ama como a mãe que ela sempre quis. E tenho certeza de que este bebê merece crescer numa família onde o amor é mais forte do que qualquer erro do passado. Helena fechou os olhos, respirou fundo. E quando os abriu novamente, Ricardo viu a decisão neles. Sim, 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 vou casar com você. Sim, vamos para Brasília. E sim, vamos ser uma família. As lágrimas que Ricardo derramou naquele momento eram de alívio, gratidão.
e um amor tão profundo que transcendia qualquer palavra. Ele a beijou com toda a intensidade dos meses de separação, enquanto Sofia dançava de alegria ao lado deles. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de março em Brasília, Helena deu à luz a Pedro, um menino de olhos grandes e curiosos. Na sala do hospital, Ricardo observava sua esposa amamentar o filho, enquanto Sofia cantava uma canção que Helena havia ensinado. "Você se arrepende de alguma coisa?" Helena perguntou, notando o olhar contemplativo dele. "Me arrependo de ter demorado tanto para entender que o amor verdadeiro não é sobre como começamos, mas sobre como escolhemos continuar." "E Sofia? Como ela está se adaptando?" Ricardo olhou para a filha, que desenhava numa cadeira próxima. "Sofia, o que você está desenhando?" "Nossa família nova", ela mostrou o papel. "Com papai, mamãe Helena, eu e o Pedro." "Mamãe Helena?" Ricardo repetiu emocionado. "Ela é minha mãe de verdade agora, não é?" Sofia perguntou. Helena estendeu o braço livre para Sofia se aproximar. "Sou sua mãe para sempre, princesa. Não importa o que aconteça." "E você nunca vai embora como a outra mamãe?" "Nunca. Palavra de honra." Sofia beijou a testa do irmãozinho e depois a de Helena. "Então, somos uma família de verdade agora." "A família mais verdadeira do mundo", Ricardo confirmou. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa com Pedro nos braços, Ricardo refletiu sobre como a vida tinha o poder de transformar erros em bênçãos, mentiras em verdades e encontros manipulados em amor genuíno. Helena havia razão quando disse que a confiança, uma vez quebrada, talvez nunca voltasse completamente. Mas eles haviam descoberto algo ainda mais poderoso, que era possível construir uma nova confiança, mais forte e mais consciente, baseada na escolha diária de amar, apesar das imperfeições. E quando as jabuticabeiras de Brasília começaram a florescer em seu primeiro outono na capital, preenchendo o quintal da casa nova com o mesmo perfume doce que havia marcado o início de seu amor, Ricardo soube que algumas histórias, mesmo começando de forma errada, podem ter os finais mais bonitos de todos.